Fala turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para nossa primeira aula de degradê aqui do canal. Então, aqui, nesse corte de cabelo, o que a gente vai fazer? Vou fazer um high fade, vou fazer só um lado, para o vídeo não ficar tão comprido. Fechou? Vou usar as minhas técnicas do meu dia a dia, meus materiais. E é isso, vamos lá, vamos começar. Para começar esse cabelo, eu gosto de começar sempre com a minha zero baixa. Eu já defino a altura que vai ficar esse corte de imediato. Então eu venho com a minha alavanca fechada, usando a minha wall senior. Venho com zero baixa. Começo nessa altura, porque como é um high fade, tem que ser mais alto mesmo. Reparem que eu estou reforçando essa linha de baixo para deixar mais ou menos com um dedo de distância. Eu já vou explicar o porquê. Boa, já defini a minha zero baixa. Esse aqui, então, é a partir daqui que o degradê vai começar. Fechou? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha máquina de acabamento. Eu vou definir aonde eu vou navalhar. Passar a navalha ou a shave. No meu caso eu vou passar a shave. Mas esse método dá para utilizar a navalha também. Vira a sua de acabamento. Dedo de apoio no cliente, para vocês terem mais precisão. E vem criando essa marquinha para baixo. Esse aqui a gente chama de preparo. O degradê não ficar marcado quando você vier com a sua navalha ou com a sua shaver. Estão vendo que tem essa marca? Agora eu venho e tiro ela. Vou usar a minha escovinha de fade. Limpo a máquina. Agora eu venho com o movimento C. O que é o movimento C? É um movimento que a gente vem em circular. A gente mergulha a máquina e sai lá em cima. Esse é o movimento C. Só que você não vai fazer esse movimento todo, você vai fazer ele curto, mais preciso. Agora a gente vem e apaga essa linha que a gente criou. Lembrando, é de extrema importância. A gente não pode chegar na marca da zero baixa, onde a gente marcou aqui em cima. Venho disfarçando essa linha com o movimento C. A nossa graduação já iniciou. Reparem a diferença de tom que já está ficando. Venho fazendo isso, ó. Tá vendo como o movimento C ele é centrado? Ele é um pouco mais curto e mais centrado, então eu não tenho risco dessa marcação ficar aqui, ó, vai sair 100%. Boa, já preparei 100%. Aqui, se eu quiser vir com a navalha, tá de boa, só passar o nosso shaving gel e fazer o navalhado. Ou a gente pode passar a nossa shaver. No meu caso, eu vou usar shaver. No próximo vídeo eu vou fazer o navalhado para vocês verem. Então eu venho com a minha outra máquina, aquela ali eu gosto de usar para desenhar. Já essa eu gosto de usar para raspagem, ó. Ela raspa de boa. Agora se eu vier com a detailer, ela acaba puxando. Por ela ser muito, o zero dela ser muito violento, ela acaba machucando o cliente. Ela começa a puxar os fios. Então, essa máquina que eu uso para raspagem. Essa aqui é o modelo A-Line da Wall. Eu venho fazendo essa raspagem até onde eu preparei. Assim eu tenho zero chance de deixar a marcação. O que eu faço agora? Limpo, né, o cliente. Agora eu venho com a minha shaver. Agora com a minha shaver, eu venho e raspo essa parte de baixo. Primeiro eu venho de cima para baixo para preparar esse cabelo.
Aí depois eu venho de baixo para cima. Eu não posso ultrapassar aonde eu criei aquele limite. Senão, eu vou criar uma marcação muito difícil de tirar. Se você passar a navalha, vai ficar o mesmo resultado. Não tem muita diferença. A única diferença é que a nossa shaver, ela raspa mais que a navalha. Então fica mais legal no nosso corte. Nessa parte de baixo, eu posso usar as duas lâminas, porque tem mais espaço para trabalhar. Boa, galera. Olha o resultado que já está. Olha o nível que eu consegui chegar. Zero cabelo. Qual que é o meu próximo passo agora? Venho com a minha máquina de corte, o meu pente, e já venho com a minha zero alta, que é a alavanca aberta. E vou criar aproximadamente um dedo. Um dedo de zero alta. Como é que eu estou fazendo esse movimento? É o movimento C, porém com ele mais curvado, ó. Eu faço ele um pouquinho mais centrado, então eu não preciso fazer aquele movimento todo. Eu faço ele curto e preciso. Venho fazendo isso na minha lateral toda, até a parte da nuca. Pronto. Próxima etapa. Subo um pouco a minha alavanca e vou começar a graduar essa linha de baixo da zero. Começa a eliminar. Estou passando a máquina, não está saindo mais nada? Posso subir um pouco o pente. Passei e não saiu mais nada? Mais um pouco. Até você remover essa linha 100%. E sempre no movimento C. Subo mais um pouco. Venho dando uns toquezinhos bem de leve, ó. Volto se for necessário. Subo de novo para zero baixa. Reparem que eu não fico indo e voltando toda hora. Eu finalizo uma etapa e depois eu pulo para a próxima. Assim você ganha velocidade no dia a dia. E também economiza um pouco das pernas, para você não ficar fazendo volta no cliente. É isso, zero alta, alavanca aberta. Passo, não saiu mais nada? Subo um pouco a alavanca. Movimento C. Não saiu mais nada? Subo mais um pouco a alavanca. Até você ver que essa marcação saiu 100%. E lembrem, não pode fazer força no couro cabeludo do cliente. Reparem que ele nem se mexe, ó. É a máquina que corta o cabelo, não é para ficar empurrando o cliente. É só para passar no fio. Um termômetro para vocês verem se estão com a mão pesada é se o cliente fica mexendo a cabeça. Se você fica mexendo, ele mexe a cabeça, é sinal que está com a mão pesada. Então é só treinar. Isso é coisa bem tranquila de fazer. Próximo passo, galera. Ó, podem ver. A marca da zero já saiu 100%. A gente vem com o nosso pente 1,5. Pente 1,5. Alavanca aberta, zero na alta. Eu venho e marco mais um dedo. Essa aqui é uma espécie de limpeza. Podem ver que nem tá fazendo tanta diferença, ó. Mas tá saindo. Agora, alavanca na meio, na linha, depois alavanca fechada. Próximo passo, venho para próxima etapa. 1,5 alavanca aberta,
1,5 alavanca fechada. Agora 1,5 com a alavanca na baixa. Boa. Próxima etapa, pente 1. Nossa sequência vem um pente 1. Pente 1 com a alavanca aberta, né? Alavanca alta. Eu venho fazendo o movimento C. Tá vendo? O mesmo processo com o 1,5. Só que a diferença, a gente não subiu com o nosso pente 1,5 até aqui em cima. Eu subo o nosso pente 1 um pouquinho abaixo. Eu não posso chegar onde eu passei meu pente 1,5. Porque, pensa comigo, o 1,5 tá aqui. A minha 1 tem que estar aqui. Vai criar a ponte. Né? O que é um degradê? A graduação de cores entre o claro, o médio e o escuro. Então, o nosso trabalho é encaixar essas cores. Então, o responsável pela cor cinza é a 1, o pente 1 e o pente 1,5. O responsável para fazer a transição do claro para o cinza é o nosso pente meio, que vai ser o próximo. Então, eu venho com a 1 na alavanca aberta, conectando o máximo. Com a mão leve, ó, movimento C. Depois, a 1 com a alavanca na meio. Depois, a 1 com a alavanca fechada. Já venho para a próxima etapa. 1 com a alavanca aberta, né? Alavanca alta. A 1 com a alavanca no meio. E a 1 com a alavanca fechada. A 1 baixa. Jogo na alta novamente. Venho para a próxima etapa. 1 com a alavanca no meio. E a 1 com a alavanca baixa. Se você ver que ficou alguma marca, é só você voltar retocando com a 1 alta, a 1 intermediária, a 1 baixa. Volto com a 1 alta, movimento C. Reparem que já está começando a ficar mais leve essa marca. E a gente vai usar agora o nosso último pente, que é o nosso pente meio, 0,5. Sempre importante estar limpando o cliente de vocês, porque vocês vão ter mais visão do cabelo. Vai dar uma facilidade na hora de fazer essa graduação. Então, começo com o meu pente meio com a alavanca aberta. Nessa parte tem que ter muita atenção. É só nessa linha. Se você subir com o seu pente meio, você vai criar uma marcação muito forte. Então, a gente vem no movimento C, em cima da linha. Pente meio na alavanca alta. Pente meio na alavanca meio. A gente vai subindo um pouco a alavanca. Tá passando a máquina, não saiu mais nada, aí é o momento de você ir subindo até a marcação sair 100%. E vai subindo, vai até chegar na meio baixa. Reparem como já está bem disfarçado. Tá vendo? Alavanca fechada, venho dando uns toques que a gente chama de polimento. Aí eu venho para a próxima etapa. Meio com a alavanca aberta. Vou dando um toque para cima para ela ir fechando e a gente remover essa marca 100%, ó. Sempre importante vocês pentearem também, galera. Aí eu venho fazendo esses pontilhados na baixa, vejo onde precisa encaixar. Degradê nada mais é do que uma conexão de tons entre o claro, entre o claro, médio e cinza. Olha como tá perfeita essa conexão. Esse aqui é o famoso corte militar, né, o high fade. É isso aí, galera. Tá vendo que aqui tá mais pesado nessa região da frente? Esse aqui já é o crescimento do cabelo dele da parte de cima. Como a gente tinha passado a máquina em cima, agora ele não quer raspar mais, a gente vai deixar crescer. Aqui a gente não mexe. É do cabelo da parte de cima já. Aí, para fazer uma graça no acabamento,
A gente vem com a nossa máquina de acabamento. Dá só uma leve marcada aqui na parte do perfil. Só para dar um destaque legal. Ó, como tá ficando. E é isso. Vamos fazer um degradê em o quê? 10, 15 minutinhos? 15. Aí, ó. Bem explicativo. Aí agora, pra gente só finalizar, a gente vem com a nossa tesoura de desbaste, né, a desfiadeira, pra gente fazer a conexão. A desfiadeira nada mais é, na hora de pegar na tesoura, o que é importante? Você tem que mexer somente o seu polegar. Não é a parte de cima que mexe, é a parte de baixo. Se você mexer os dois, você está fazendo um movimento pato. Você vai mastigar o cabelo. Então, na prática, é isso daqui. A gente vai usar o nosso pente. Você pega e puxa um pouquinho para fora. Ó. Não pode acompanhar a curvatura do crânio, senão vai vir muito cabelo. Então, a gente vem na ponta do fio, uma, duas, penteia. Uma, duas, penteia, até criar essa conexão. Ó. Parece que não está saindo nada. Dá essa impressão mesmo, mas está saindo. Vem aproximando, ó, indo para a próxima etapa. E o que mexe é somente o seu polegar, o resto da mão fica parada. E é isso. Vem cá, cameraman, mostrar o antes e o depois ao vivo. Ó. Deu uma diferença boa, né? Olha de frente. Lembrando, essa região está crescendo. A gente vai fazer um novo penteado no cabelo do Anderson, nosso modelo. E é isso. Espero que tenham gostado. Esse aqui é o famoso corte militar. É o nosso high taper do dia a dia. E é isso, pratiquem, estudem e pratiquem. Mano, então faz isso aqui que não tem erro. Pratiquem no dia a dia. Fechou? Tamo junto. Obrigadão.